Batuques e confetes. Bom, gente, quando a gente começou o Batuques e Confetes, né, a minha intenção e da Gabi era sempre que fosse, durante a pandemia, um boteco virtual. E hoje, finalmente, ele está tomando forma e virando um boteco no boteco, inaugurando nossa parceria com o Coletivo Bar, né? Iremos produzir mais podcasts daqui. Vocês, inclusive, podem vir nos próximos para assistir a gravação, e é isso. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a dificuldade de produzir Carnaval na Grande Tijuca, né, que é o bairro do coletivo também, então a gente está totalmente em casa. Vamos começar pelas mulheres, né? A gente está aqui com a Lisete, do bloco do Cordão da Tijuca, o mais novo bloco da Tijuca, com a Carol Valiter, do Pipoca e Guaraná, né, do coletivo Pipoca e Guaraná, que terminou esse ano, mas a gente ainda tem esperança. Segundo o Zé Mota, daqui a 5 anos pode voltar. Eu acho que tem um super potencial para Los Hermanos, né? Acho que é isso. Já falei para ele, toda quarta-feira na oficina eu falo, cara, Zé, tô esperando Los Hermanos. E com o Vitor Baetas, maestro, né, do Butano da Boreta. E aí, gente, tudo bem? Vocês estão sentindo falta da Gabi, mas ela tá registrando as mídias aqui, me deixou sozinha nessa. Mas é isso, ela tá aqui, gente. E aí, vamos começar pela Lisete. Pra começar, eu vou perguntar pra vocês como surgiu. Tem que começar pelos mais novos. Mas não. Você vai começar por quem tem. Gente, eu vou perguntar como surgiu a ligação de vocês com o bairro, né? Com a Grande Tijuca em si. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. A maioria, né, se não todos, os componentes do bloco moram no bairro e têm apreço pelos compositores, por toda a riqueza cultural que a gente produz aqui já há muitas décadas. E a gente, em nome desse valor, né, como uma forma de alimentar essa arte, propagar essa história, fazer valer também as tradições, resolvemos nos unir e homenagear todos os compositores que a gente puder da região. Não é só a Tijuca, ela não tem essa limitação material, né? E a gente tem os grandes do Estácio, da Vila, do Andaraí, do Rio Comprido, né? Com muito orgulho. Carol, como foi contigo? Você não tem só uma ligação com o Pipoca, né? Você tem uma ligação com a Estácio, que eu acho que a gente pode considerar a Grande Tijuca também. De fato. Bom, o Pipoca, desde a Gênese, ele se pretendia um bloco da Zona Norte, porque Tijuca é a Zona Norte. Talvez não tão ao norte, mas é. Ok. Eu não sou tijucana, então eu sempre defendo que é Zona Norte, sim. E a ideia era justamente trazer o carnaval de rua pra cá, pra essa região, e como, né, assim, fomentar a cultura para além do túnel, que leva pra Zona Sul. E, bom, aí eu acabei, né, entrando, fazendo parte, me envolvendo e vindo morar pra cá, pra essa região, que atualmente eu moro por aqui. Eu quis me envolver mais com escola de samba, com essa parte da cultura carnavalesca, e a Estácio é aqui pertinho, então meio que foi facilitando. Aí eu também já fui pra Vila, e as coisas, né? No final das contas a gente acaba participando um pouquinho de tudo. E por falar em Vila, Baetas tem que puxar sardinha pra minha escola, né, gente? Não dá. Baetas também é caixa. Reza a lenda que um dia ele vai me ver tocar no swingueiro. Eu já tô achando que tá mais pra lenda. Mas como é que surgiu essa ligação, Baetas? Então, eu acho que eu não preciso nem muito de microfone, né? Porque eu falo um pouco alto demais. Mas, de qualquer forma, primeiro, tudo bem, meninas? Prazer estar aqui junto com vocês. A ligação do bloco com a Grande Tijuca, ela surge porque ali a galera que estudava na antiga Escola Técnica Federal de Química, né, que hoje é o IFRJ, a galera curtia muito carnaval, né? Então, assim, chegou um belo dia que eles sentaram na mesa de um bar ali na rua Senador Furtado, que é o bar do Juarez, onde o bloco nasceu, e eles falaram, por que não criar um bloco de carnaval? Aquela loucura, né, do jovem, do adolescente que não tem nada pra fazer. Ah, beleza, por que não criar um bloco de carnaval? E fundaram um bloco de carnaval, né, em 2009. Surge Butano na Boreta, da união de alunos, ex-alunos, servidores da escola, e aí o bloco começou a surgir, começou a ganhar suas próprias pernas, né. Então era um lugar ali que era uma galera que sempre gostava de carnaval, um lugar que não tem nada de carnaval,
Então, começou-se a ter ali na rua Senador Furtado meio como se fosse uma marcação de espaço ali mesmo, né? Um posicionamento ali de que fazer carnaval ali naquele local é bem maneiro. E já falando um pouquinho mais de mim, né, da Vila Isabel, eu caí ali junto com o João Vitor Silveira, né, que é meu parceiro também aí de carnaval, de correria. E ele me levou para fazer, teoricamente seria a oficina da Vila, mas só acabou que não teve no ano. Gente, que isso? A rua tá acontecendo, tá? Quando ela acontece, não tem jeito. E aí, ele me levou pra fazer oficina, só que chegou um belo dia que não teve oficina. Então, assim, aí acabou que eu fui ali conhecendo a galera e tal. Conheci o PV, que provavelmente ele você tá devendo uma visita pra ele. E aí ele falou, cara, não, beleza, fica aí, vamos tocar e tal, não sei o que. Desde então eu me entreguei ele na Vila, né? Então, mas já tô nessa caminhada de carnaval aí há bastante tempo e o bloco surgiu mais ou menos a partir disso daí. Eu acho que até por isso que eu abordei as escolas de samba no início, né? Uma das grandes características da área da Grande Tijuca são as escolas de samba, mas a gente tem uma renovação muito lenta dos blocos, né? A gente tem as bandas, os blocos mais velhos, mas a gente vê poucos blocos novos nascendo. E aí, né, Risete, Tia Juca, assim, no primeiro ano, quais foram as grandes dificuldades de vocês nesse primeiro ano? O primeiro ano a gente saiu espontaneamente, né? Vamos colocar assim, para poder nascer, né? E porque a arte tem que ser colocada na rua mesmo. E o período carnavalesco é um período que você pode se expressar e a cidade se prepara para isso e tudo mais. Mas a gente entende que a Tijuca é um bairro extremamente residencial e a gente respeita isso. Claro, a gente, no primeiro momento, tem que sempre ser amigo do bairro onde você toca. Claro que também todos nós aqui tocamos em outros coletivos que saem em outros bairros e essa relação com os moradores é muito importante. Então, acho que essa é a primeira grande dificuldade de se tocar na Tijuca, né? Saber encontrar um lugar que você não perturbe, né? De alguma forma a paz pública, digamos, mas, por outro, coloque a arte no lugar que ela merece estar, que é justamente não causar um problema, não ser preocupação e ser uma manifestação que agrega as pessoas, né? Que multiplica saberes e traz as famílias, as crianças. Então, a gente sabe do valor desse trabalho, da importância disso, né? Como sociedade. Mas fora isso, sim, foi brilhante para nós, com muita gratidão, porque deu tudo certo. Agora, poderia também ter dado tudo errado, né? Poderia ter vindo as forças policiais, enfim, ou outro tipo de reclamação, outro tipo de denúncia, né? Que nos impedisse de sair com o bloco na rua. A gente procurou sair num horário que fosse adequado, né? Enfim, final da manhã, e com isso a gente conseguiu agregar várias gerações, né? E todos muito felizes, as crianças, os senhores, as senhoras. Foi bem familiar e a intenção é que para o ano que vem seja assim também, só que a gente se tornou, né? Está buscando se tornar oficial, exatamente para poder ter desvio de trânsito, para ter essa comunicação com a região, né? E poder fazer um trabalho ainda melhor. Não, eu acho que essa questão de ser oficial e não ser oficial, o ser oficial também implica grandes problemas, né? Eu conheço Pipoca antes até do podcast, quando eu era do Longa com o Miguel, a gente já fazia uma parceria ali dos instrumentos, e assim, eu lembro de ter visto o Pipoca tocar pelo menos em 3 praças da Tijuca por causa da burocracia, né? Tem muita gente, quando a gente botou o Pipoca, eu tive certos questionamentos de, mas o Pipoca acabou, mas eu acho que assim, a gente tem muito a aprender com esses mais de 10 anos do Pipoca, e eu já falei que eu acho que não acabou. Mas é isso. É o potencial Los Hermanos dele. Mas, Carol, como é que foram esses 10 anos, assim, com essa questão da burocracia? Eu sei que você estava bastante envolvida com isso. Como é que foi isso? Bom, foi difícil, assim, para usar um adjetivo bem suave, mas também foi muito importante. Nosso objetivo, como sempre, foi ficar na Tijuca, porque, como a Elisete falou, a gente queria que as pessoas também da Tijuca participassem, não necessariamente você ter que sair daqui para ir procurar um bloco, enfim, curtir o seu carnaval, o seu pré-carnaval em outro lugar. Porque deslocamento é uma questão, né? Na cidade, em qualquer momento, também no carnaval, principalmente no carnaval. E assim, o bloco começou pequeno, a gente continuou pequeno em
em algum sentido, mas a gente passou por várias praças da Tijuca. A gente passou pela Sans Penha, a gente passou pela Afonso Pena. O segundo desfile, que foi o primeiro desfile na Tijuca, foi na Afonso Pena, que, poxa, é uma praça incrível. Então foi, assim, uma grande conquista, só que acabou batendo agenda e horários, né, com outros blocos, com outras manifestações. Então a gente acabou bem que tendo que procurar autorização para ir para outra praça. Aí foi para Sans Penha e finalmente nos encontramos na Praça dos Cavalinhos, ali na região do metrô do Uruguai. E ali ficamos por 4 ou 5 desfiles, assim, virou a nossa casa mesmo, até dos moradores em volta saberem quanto que ia ter. E assim, a gente não tinha tanta reclamação não, assim, teve uma ou outra, mas a gente sempre, por querer sempre sair certinho, sempre eu tava com a documentação em dia, tentando, né, é claro, porque a procura, chegar com a documentação em dia é um grande desafio, né, porque vai pro bombeiro, vai pra PM, volta, então assim, dando o possível a gente sempre tava com tudo pronto, ou quase pronto na hora que de começar, eu tava com todas as pastas, ficava com aquilo debaixo do braço pra se alguém procurasse a gente e reclamasse, algo assim. Mas, conforme o carnaval do Pipoca foi acontecendo nas praças, foi ficando mais evidente a importância disso ser na praça, e disso ser numa praça que é acessível para muita gente, que é perto de linha de ônibus, linha de metrô, que serve não só o folião, sei lá, de 20 e poucos, 30 anos, mas que serve criança, que serve idoso. Então, assim, o Pipoca, eu acho que esse jeito agregador que o bloco, né, carregou na própria essência contribuiu muito pra gente ver e também meio que quebrar um pouco essa noção de que o carnaval, óbvio, também é zona, também é caos, mas não é a lógica do ou isso ou aquilo, né? Isso, aquilo, mais aquilo outro. Então, foi difícil, mas a gente aprendeu muito e eu não faria de forma diferente. Se um bloco volta ou se outro bloco nasce, qualquer coisa do gênero, eu continuaria defendendo... Eu continuaria defendendo a presença, principalmente em praças públicas, porque, né, já existem, principalmente aqui na Tijuca tem muita praça, né, gente? A gente precisa ocupar esses lugares. Baetas, eu acho que você tá ali num dos maiores blocos da Tijuca ultimamente, né? Que isso? E talvez um dos maiores blocos com público mais jovem, né? Até por estar ligado à escola e tudo, né? Como é que vocês lidam com esse problema da burocracia, que a gente sabe que é um entrave, né? Cara, então, essa questão do público do bloco, ela foi mudando ao longo dos anos de acordo com a nossa história, né? Como eu falei, foi um grupo da galera que, tipo, por que eles não fazer o bloco de carnaval? E eles botaram o bloco na rua, na cara e na coragem, exatamente como o Cordão da Tijuca fez no primeiro ano. Tanto é que o primeiro ano do desfile é muito engraçado. Em 2010, você olha as fotos, assim, o bloco tá desfilando em fila, assim, são umas 200 pessoas, porque tava um sol absurdo. E assim, a galera foi fazendo uma fila pra pegar a sombra. Então assim, e aí naquela época ele foi muito isso, né? Tipo assim, era pra botar o bloco na rua mesmo pra poder, tipo, ocupar território. E aí, a partir daí, o bloco já começou, assim como o Pipoca também, né? Essa questão toda de desfilar muito certinho, né? Então, quase desde sempre, a gente já é um bloco oficial, licenciado da prefeitura e tudo mais. Tem autorização, desfila todo certinho. E é mais ou menos assim como a Carol falou, né? Todo mundo com a pasta embaixo do braço, se acontecer alguma coisa. Isso facilita muita coisa, principalmente por conta de desvio, porque a gente é um bloco que toca em deslocamento, né? Diferente do Pipoca, o Cordão toca em deslocamento também, né? Então, facilita muito porque tem todo aquele suporte ali do fechamento da rua e tudo mais e tal. Mas também tem várias outras burocracias para resolver, e é esse justamente o problema, né? Aí tem toda aquela questão de documentação de bombeiro, que aí bate lá no bombeiro, aí pede alguma coisa. Aí tem que ir na Polícia Civil, tem que ir na Polícia Militar, aí tem que não sei o quê. O carro de som tem que ter o registro do CREA de algum engenheiro para poder sair. Então, assim, é um negócio muito complicado, é uma correria, mas, assim, graças a Deus o negócio ele se desenvolveu de uma forma que assim, acabou ficando pessoas específicas para certas funções, e aí a gente tem uma pessoa que é só para isso. Ele vai fazer os corres, o nosso Rurik, deixar um abraço pro Rurik aqui, ele faz o corre todo de... tá ao vivo, gente? Que parada, hein? Caraca! Ah, tá, pensei que tivesse ao vivo, porque ele tá me filmando, eu falei, caraca, ó, Rurik, um abraço. Então, assim, ele faz todo esse corre, é um cara que ficou dedicado pra isso, pra fazer esses corres. Então, assim, isso já alivia muito a resto da galera pra poder fazer a produção. E já conta a questão de público, né?
isso foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo, justamente por conta da nossa oficina. Porque a gente tinha ali o público muito focado na questão dos alunos da escola, uma galera, obviamente, muito nova. Mas depois, quando a gente abriu a oficina para o público, em parceria com o IFRJ, começou a vir gente da comunidade externa. E aí, a partir daí, a gente já começa a ter uma mudança do nosso público. Então já é outro desafio, porque a gente está acostumado com o público, daqui a pouco o público começa a mudar, e aí a gente vai crescendo, e aí o público vai mudando, já não é mais só a galera da química, isso já ultrapassou a barreira da escola, então já é uma galera que... Pô, que bloco tem hoje aqui? Ih, tem Butano na Bureta, vou lá no Butano. Não é só porque um amigo divulgou, um amigo levou. Já virou um bloco realmente de pré-carnaval. Então isso aí são essas basicamente as dificuldades que a gente tem que lidar com questão de público também. Eu acho que nessas questões de dificuldade também, uma grande dificuldade que a gente enfrenta aqui é a questão do lugar para ensaiar, né? Porque por mais que seja uma área de grandes compositores, uma área super musical, a gente tem muita... Já é um problema do carnaval de rua no Rio de Janeiro, lugar para ensaiar. Mas aqui, ainda mais a gente, sei que os 3 blocos têm em comum, né? Querer estar sempre por aqui, querer estar na comunidade, é uma dificuldade muito grande. Lisete, eu sei que vocês já enfrentaram umas questões tensas, assim, como é que vocês estão com essa questão de local? É verdade. É um problema do carnaval de rua como um todo, né? E é notório que o Estado, enquanto repartição pública, privilegia as escolas de samba por terem também uma longa história e terem se consolidado, né? E com todo louvor, tá certo. E essa retomada do carnaval de rua do Rio também é uma retomada de uns 20 anos para cá. Os últimos 10 anos para cá, muito mais forte do que anteriormente. Então, isso é uma força que a gente também está reconstruindo, né? Já teve o período de todo mundo sair da cidade do Rio de Janeiro para curtir carnaval, porque aqui, de fato, não tinha, né, essa cultura de blocos, mas... E, realmente, ensaiar na Tijuca é um desafio por conta dessa questão que a gente falou, de ser um bairro muito residencial, você não tem zonas muito afastadas das residências. As praças geralmente têm prédios no entorno, casa, etc. E assim, a gente está tentando encontrar um lugar para ensaiar, até para poder se abrigar da chuva, mas a gente concorda, né, como foi dito aqui já, que ocupar as praças também é importante para a gente poder ampliar a cultura. Agora, a gente já passou aí por algumas experiências, né? E eu acho que uma das ideias era até rodar uma praça, né, a cada semana, o que não é muito bom para a logística dos ensaios, mas assim, sempre tentando evitar reclamações e tudo mais. O que é ruim também, porque em algum lugar parece que a gente está fugindo, quando na verdade não, a gente está fazendo algo que é positivo e está ensinando e tudo mais, e crianças também vêm tocar. A gente fez o cortejo sábado agora na Afonso Pena para a campanha de vacinação da Secretaria de Saúde, e foi lindo, lindo, e as agentes do SUS, todo mundo se divertindo e tudo mais, e a própria secretaria, né, a própria prefeitura já conseguiu, e aí a subprefeitura também, né, executou um excelente trabalho, conseguiu reunir, né, numa praça que já é maravilhosa, como a Carol colocou, a Afonso Pena é incrível, né, e tem de tudo, tem brinquedo, e tem barraquinha, tem inclusive a banda da Afonso Pena, que você falou que conflitos horários deve ser também com a apresentação deles, incrível. E assim, durante o cortejo surgiu um menino de 12, 13 anos com um saxofone e começou a tocar com gente, a anunciação, começou a tocar. Maravilhoso! E aí, quer dizer, ele já vai colar nos nossos ensaios. Então, assim, essa comunicação, né, já não é a primeira vez. O Badá, a conversa tá ótima, gente, que aqui é papo, a gente tá batendo papo, então os nossos amigos também estão aqui. O Badá, maravilhoso, né? Músico do bloco também de clarinete, mas também é bandolinista, incrível, e é um excelente músico, levou o filhinho dele para tocar, o filhinho dele toca saxofone com a gente, então assim, sabe, essas comunicações são interessantes, mas no sentido de ocupar as praças e procurar um lugar para ensaiar, de fato, a gente fica num corre que é nocivo para a cultura, porque as pessoas parecem que não têm uma consciência de aceitar, né, que a arte chegue até a sua porta, né, para a continuidade do trabalho dos músicos também,
Mas é isso, é a música acima de tudo, né? A arte pela arte. A gente vai encontrar um lugar, vamos chegar, esse dia vai chegar. A gente vai encontrar um lugar que aceite, receba os nossos ensaios. Também porque em dia de chuva isso ajuda. Mas vamos, digamos, encontrar uma casa, né? Assim como a gente estava falando mais cedo, como é importante também para a gente criar essas identidades com a comunidade, né? Mas a gente vai rodar as praças também porque a gente acredita nisso. A gente faz isso porque acredita que espalhar a música é um caminho do amor, né? E quanto mais a gente fizer, melhor. Carol, vocês terminaram, né? Eu sei que a oficina não é, você estava mais na parte do bloco, mas vocês terminaram ali no Centro Musical Arthur da Távola, que é um dos poucos lugares na Tijuca voltados para música, de incentivo à música, né? Como é que foi essa caminhada de vocês até conseguir fixar raízes ali? Bom, beleza. Tá assim? O Pipoca, ele surgiu lá em 2012, 2013, como uma oficina de percussão no BNDES, né? Então a gente já, acho que rolou um instalo, nessa época eu não ainda estava no bloco. E, enfim, então tinha um espaço, estava tudo proposto ali, então Matheus Xavier deu continuidade a isso. E a gente meio que também, além de circular pelas praças, a gente circulou por vários lugares para fazer os ensaios acontecerem. Então a gente já ensaiou no Pedro II, a gente já tentou o Teatro Sambinski, que mais? Nossa, porque... Na UERJ, sim, a gente já ensaiou na UERJ. E aí é isso, sei lá, às vezes é por um tempo determinado, só por um ciclo de carnaval, não consegue renovar pro outro, ou sei lá, no Pedro II teve eleição, então muda a administração, e aí a gente acaba não sendo prioridade. E o centro de referência foi assim, um grande achado, que como você disse, ele é para isso. Existe sim uma dificuldade de receber um bloco de carnaval, porque é percussão, é muita gente, entre aspas, né, tocando, aprendendo, então complexo. Em termos até dos lugares que tem estrutura para a música, nem sempre o que a estrutura é para um bloco de carnaval, ou para a escola de samba, então assim, delicado. A gente também já ensaiou no Cefet uma época, a quadra do Cefet, que batia um negócio, ecoava pra tudo quanto é canto, foi bem caótico, mas era isso, assim, às vezes, cara, a gente precisa de um canto, então vamos lá, vamos tentar fazer. Eu não sei exatamente como chegamos até lá, porque, como você bem disse, eu ficava mais com a produção do desfile e a Mariana Balgrades ficava com a oficina. Mas ter um cantinho para você deixar os instrumentos e você criar essa rotina meio escolar ajuda muito no processo pedagógico do ensino da percussão para a galera que está entrando, aprendendo pela primeira vez, né, a tocar um instrumento de percussão. E, enfim, hoje eu sei que existe uma casa no Rio, que é o... da Onça, gente. Centro Cultural Onça Preta. Isso, lá na Gamboa, que eu acho ótimo que seja lá, porque ali tipo, é o coração da cidade. Mas fico pensando, gente, por que isso não existe mais disso em todas as regiões da cidade, sabe? E ainda também, só fazendo um adendo, porque o Baetas falou, a gente tem uma pessoa no bloco que lida com isso. Lá no Pipoca a gente também tinha, que era o Zé, só que assim, coitado, chegava cada vez mais perto, era muito pior, às vezes fica dependendo da autorização de uma autoridade, então assim, acabava no final das contas todo mundo meio que metendo a mão. Sim. Só que eu, enquanto uma pessoa neurótica com organização, eu fico pensando como é que ainda não tem uma cartilha entre os blocos de divulgação, tipo, em primeiro lugar, você tem que ir tal lugar. Em segundo lugar, depois você vai para este lugar. Tipo, criar um mapa, porque também existe uma cultura de vamos deixar todo mundo que nem barata tonta, sabe? Porque aí também se não sair autorização, e aí se não sair é ótimo. Eu acho que a desorganização que todo mundo acaba incutindo como, carnaval, né, gente? É uma bagunça. Eu acho que isso joga contra, sabe? E aí contribui para muitos blocos não saírem com o devido cuidado, porque não é só uma questão de estar certinho, é realmente a nossa segurança, sabe? Assim, então, eu joguei a ideia, faça uma cartilha de você, bloco de carnaval, você quer sair corretamente
e não deixe você sair só porque você não conseguiu aquela autorização, venha com a gente. Inclusive, teve um ano, Miguel, me corrija, acho que foi o penúltimo ano do Quero Exibir Meu Longa, que a gente só conseguiu autorização porque o Zé mandou uma mensagem pra gente, foi no ano do nosso prefeito pastor, né? Que ele abriu as inscrições e foi super assim, ó, a gente tá abrindo, mas não fala pra ninguém, tá ali. E aí, um dia antes de abrir, o Zé ligou pro Gustavo, que era o presidente do Longa, desesperado, falando, já abriu, vai encerrar amanhã, vamos. E foi isso, foi todo mundo no vambora, vamos fazer um mutirão e vamos escrever, porque vai ser esse ano, né? É isso. E Baetas, assim, né? Sei que vocês sofrem várias dificuldades, como todo mundo que tá na rua no Rio, mas vocês têm um certo ali privilégio de ter sua casa. Bom, falando um pouquinho sobre a questão do nosso privilégio, né, da nossa sorte que a gente tem ali de ter uma parceria com o IFRJ, né? Ali para 2012, né, até de 2009 até 2012, realmente foi um negócio bem complicado, porque o bloco meio que não tinha bateria para tocar. Então o bloco meio que alugava uma bateria para tocar. Os amigos chamavam os amigos, que chamavam os amigos, aí tinha os outros amigos que chamavam os outros amigos pagando. Então o bloco meio que alugava uma bateria para tocar. Então aí, por que não, tendo a possibilidade de fazer um projeto de extensão junto com o IFRJ, por que não fazer esse projeto? Que aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu precisava de uma bateria, mas eu precisava de um lugar também para poder ensaiar. Então por que não fazer um projeto onde vai ter uma oficina dentro da escola, num lugar ali, que lugar melhor que uma escola para poder fazer, para ensinar a galera. Então assim, e aí em 2012, para o Carnaval de 2013, a gente conseguiu fazer uma parceria com o IFRJ, onde se inaugurou a oficina para ritmistas iniciantes do Bloco Botando na Bureta, em parceria com o IFRJ. Então aí a gente acabou com a oficina formando uma bateria, porque a gente ensina a galera lá, não precisa saber tocar, e aí a formatura da galera no dia do desfile. Então teve o problema de bateria. E o melhor de tudo, né? Eu tenho um lugar para ensaiar, e principalmente guardar os instrumentos. Então, graças a Deus, a gente não tem o problema da chuva, não tem o problema, de repente, de ficar rodando de lugar, porque a gente tem uma base lá estabelecida no IFRJ. Então, a gente guarda todos os nossos instrumentos lá, a gente ensaia no auditório, então, pelo menos, a gente tem esse privilégio do lugar para ensaiar. Mas aí é que eu falei, resolve 99% das dificuldades. Aquele pequeno 1%, aquele maldito 1%, é toda a questão de burocracia que a gente tem e tudo mais, e aí a gente vai falando mais um pouquinho mais pra frente. Não, e eu acho que assim, a gente tá, né, muito na burocracia, que eu sei que, assim, como diretora do Longa, eu sou quase uma participante, gente, da minha experiência do Longa. A gente sofreu muito, mas tinha outra questão do Longa também, que era muito difícil, que era atrair a galera de carnaval para vir pra Tijuca. Porque a gente tem um carnaval no Rio muito focado em Centro-Zona Sul, né? E a gente fala, vai ter um bloco super legal saindo aonde? Saindo ali da pracinha do Buchicho, sábado depois do carnaval, 9 horas da manhã. Mas tem uma glória saindo essa hora. Não, talvez se eu pegar a barca pra Paquetá é mais perto do que ir pra Tijuca, com o bloco saindo em Paquetá. Eu acho que é, assim, uma questão meio que... Porque muita gente sai da Tijuca pra ir pra fora da Tijuca e não vem aqui pra dentro. Como é que vocês veem isso? Hoje, com a internet, né, com essa forma de se comunicar, as coisas ficam mais dinâmicas, né? Eu entendo essa questão da descentralização, é uma tendência, né? A gente precisa ocupar mais a Zona Norte nesse sentido e outras áreas da nossa cidade. Realmente, desde essa retomada, o Carnaval é bem centro-Zona Sul, né? Os grandes blocos saem lá no centro, e essa tendência, né, mesmo da própria prefeitura, do estado como um todo, de colocar o carnaval para essas zonas da cidade, agora sem excluir essas profusões, né, espontâneas que acontecem em todos os lugares. Então a gente tem grandes blocos, grandes cordões por toda a nossa cidade. É uma questão de olhar, né? Qual o olhar que se dá para esses movimentos, né? Digamos assim, de uma efervescência, né? Até o Cidade Pirata também relata bastante através da pessoa do Vitor, né, a página Cidade Pirata, tem um livro, né, e ele menciona, né, essa questão de uma pirataria no sentido de ocupação, e é muito legítimo, porque o movimento do carnaval ele vem da rua, ele vem de baixo para cima, né, porque aqui na Tijuca, voltando à questão da descentralização,
realmente, né? Assim como no Meia, ninguém atravessa os túneis, né? Nem o Rebouças, nem nenhum lugar da cidade. A gente fica preso numa circunstância que é dada, mas que, na verdade, ela é também, de uma certa forma, colocada pelo próprio poder público. Né? Os cordões mais antigos, como Bola Preta, por exemplo, saem no centro da cidade. O Carnaval do Rio. As escolas de samba tem em São Bódromo. Antes você tinha a Rio Branco, né? Eles desaguavam ali no passeio. Toda a região do Castelo era ocupada. E até hoje ainda é. As sociedades de samba, o Clube dos Democráticos, enfim. Né? Só que, então, isso não se perde. Isso não precisa se perder. A gente só precisa saber fazer a mesma coisa em outros lugares. Né? E é um movimento que demora. Né? Dentro dessa retomada, a gente, como um bloco que fez 1 ano, né? Vai sair o nosso segundo carnaval aqui, para a gente atrair, e aí, como eu falava no início da fala, tentar, talvez, a partir dessa nova forma de comunicação, né? Divulgar, vamos dizer assim, com uma certa antecedência, porque a tradição ela vem com o tempo. Ela vem com o tempo, não adianta, entendeu? Não adianta a gente também querer. Você pode ser um sucesso estrondoso, né? O trabalho contínuo que é feito ao longo do ano é que vai garantir a qualidade da execução do carnaval seguinte, né? E é isso que a gente vem tentando aprimorar. A gente está muito mais preocupado com a qualidade do que a gente vai oferecer para o público no ano que vem, na nossa, quietinho aqui, entendeu? E em termos de atração, spoiler, em termos de atração, cara, isso, a gente vai chamando os amigos, uma pessoa vai falando com a outra, quem foi no primeiro ano vai falar, poxa, eu fui ano passado, gostei, entendeu? Isso se propaga, e assim, de uma forma natural e orgânica, né? É claro que quando você se torna um bloco oficial e você sai ali, né, no diário da prefeitura, você sai no noticiário, no site, isso vai atrair, inclusive, uma demanda de público que muitas vezes a gente não espera e tudo mais. Mas a intenção não é demandar público, é expandir a cultura. Se isso pudesse realizar, ótimo, quanto mais melhor. E vamos fazer, e como todo tijucano vai, entendeu? Na época do carnaval ali, dos ensaios das escolas, para Conde de Bonfim também assistir, que nem a gente vai na Intendente Magalhães, entendeu? Então a gente vai, que nem em Vila Isabel também, na 28. Então, assim, os lugares que movimentam essa cultura de uma forma natural, mas o Estado passa a olhar. Eu acho que a tendência é eles passarem a olhar também para os blocos e para as bandas de rua, né, da mesma forma, né, que eles fazem com as escolas. Mas a gente tem que remar, porque a gente tem que trazer o mesmo volume histórico, entendeu, para as ruas. Então, por isso, quando a gente homenageia um compositor do nosso bairro, quando a gente homenageia um compositor dos arredores e conta a história, olha, a gente vai tocar uma música de Noel, por isso, por aquilo, a música trata disso, você conta a história do seu bairro, você vai tocar um Aldir Blanc, porque ele contou a história do seu bairro. Então, você está, de alguma forma, agregando. O que isso vai gerar, torcer, entendeu? Muito axé, muito ziriguidum. E vamos fazendo o nosso melhor sempre. Carol, vocês como é que lidavam com isso para trazer a galera com aquele concorrente ali do Fogo e Paixão, que confesso que sempre foi meu problema, perder a linha nas Skull Beats no Fogo e Paixão e tá meio esquisita no Pipoca? Olha, o público do Pipoca, eu acho que a atração principal era muito orgânica do chama do amigo, né? O bloco todo mundo era amigo, e aí chama amigo, chama parente, chama família, e aí quando você vê a coisa foi ganhando um pouco. E a gente também percebeu que nós tínhamos muitas dificuldades de divulgação em algum grau, porque, né, por mais que a internet seja algo hoje recorrente, você fazer isso com consistência, com regularidade, demanda tempo, energia, e isso também drenava a gente em algum grau. Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos e eu acho que a gente tinha o tamanho ideal, que é você ser um bloco que as pessoas conseguem estar no bloco, ouvir música bem, curtir e voltar para qualquer outro lugar, sair dali com tranquilidade. Então eu achava que, eu sinceramente, não é porque era o meu bloco não, mas era uma experiência premium
de paz e tranquilidade, de ir e vir e de estar no bloco. Você não precisa sobreviver no bloco, como alguns, né, alguns blocos aqui do Rio, a gente precisa tentar sobreviver dentro deles. E o curioso também é que a gente atraía pessoas que não gostam de carnaval. Tanto que quando a gente terminou, muita gente falou assim, pronto, agora eu não vou fazer mais nada no carnaval, porque eu só ia pro Pipoca mesmo, porque era legal, eu gostava das músicas e tal, e depois eu voltava pra minha casa tranquilo. Então, assim, de alguma maneira a gente atraiu um volume o suficiente pra ser gostoso, pra também ter aquela noção de, cara, não tem só eu e mais 10 amigos tocando aqui, tem mais gente, tem uma galera que se identifica, que se emociona também com o mesmo repertório. E óbvio que isso também era um problema, né? Porque dificultava muito, a gente competia com o Fogo e Paixão, ou a gente competia em uma tentativa de patrocínio com Empolgas 9 da vida. É claro que, sei lá, a empresa de água e protetor solar não vai querer dar pro patrocínio para um bloco pequeno se tem um Empolgas 9 na orla. Então, assim, gente, o Empolgas 9 é maravilhoso, mas assim, a gente meio que não conseguia também ter esse tamanho e impedia que a gente brigasse por outros benefícios. E também é uma outra questão que se impõe, porque, né, todo bloco tem que ser mega bloco. Porque também não dá, sabe? Acho que a pergunta é como criar blocos nos tamanhos que eles queiram ter, que sejam sustentáveis, né? Isso envolve, sim, as dificuldades de fazer carnaval na Tijuca, não só na Tijuca, mas no Rio de Janeiro todo. Então é isso, Pipoca acho que foi uma atração de público orgânica, trabalhando um pouco rede social. E eu acho que a entrega do desfile, né, tipo, o desfile, todos os desfiles do Pipoca eram absurdamente emocionantes. Então eu acho que isso meio que tatuava na memória das pessoas. E tipo, não, você vai ter que voltar aqui ano que vem, de qualquer jeito, e foi isso que aconteceu. Que atire a primeira pedra quem nunca chorou no Ciclo Sem Fim no Pipoca. Mas eu acho que a síntese disso, esse ano foi o primeiro Pipoca da Gabi, né? A concorrência da Gabi, vocês sabem que não é outro bloco, é a Sapucaí, o Dia da Lavagem. Mas esse ano, como a gente fez o doc do Pipoca, ela teve que ir, não teve alternativa, foi fogida. E aí eu lembro dela que chegar no final do bloco e falou, cara, eu escutei um negócio muito legal, que foi um pai falando pro filho, assim, vamos ficar um pouquinho, só mais uma música. E normalmente a gente escuta o contrário, né? E eu acho que isso era muito a síntese do Pipoca, assim, mexer com aquela criança de todo mundo. Eu gostava de dizer que o Pipoca era a hora do recreio de todas as crianças, de todas as idades. Então eu levo a minha criança interior, exterior, enfim, pro recreio e chamo a criança do Vitor, mas também chamo a criança da minha avó e do meu pai, e é um bando de areia brincando junto, entendeu? E Baetas, lá no Butano, como é que vocês fazem? Vocês ainda tem um gravante sair antes do carnaval, né? Só tem carioca na cidade. É isso. Na verdade, pra gente, eu acho que acaba sendo um ponto legal também, porque já é diferente de vocês, que não tem tanta gente pra competir. Então, assim, a gente é um bloco de pré-carnaval. Tanto é que quando fundou o bloco, eles pensaram assim. Eu acho que no sábado seguinte, no sábado de carnaval mesmo, já tinha, eu não lembro. Caraca, eram alguns blocos pela Zona Sul, obviamente. Não lembro agora quais eram os blocos. Aí a galera optou por colocar o Butano sempre uma semana antes do carnaval, sendo um bloco de pré-carnaval mesmo. Então isso já ajudou bastante a gente. E aí, quanto à questão de público, você falou que só tinha carioca na cidade, né? Foi o que eu estava falando um pouco antes sobre a questão de como o nosso público ele vai evoluindo, né? Começa primeiro com aquelas 200 pessoas que estavam desfilando em fila, se protegendo do sol, da sombra, e aí você vai evoluindo, aí já começa, o amigo que chama o amigo, era a galera da química, e era a galera da química, e chega a oficina. Quando chega a oficina, a gente abre para a comunidade externa. E quando a gente abre para a comunidade externa, a gente tem muita gente da UERJ que chega para tocar junto com o bloco, porque eles queriam aprender a tocar um instrumento. Só que aí a galera universitária também dava sem dinheiro, então, caraca, tem um bloco ali, pertinho da UERJ, que vai ensinar a galera a tocar. Então a galera da UERJ já veio trazendo muita gente da UERJ junto. Então já teve uma primeira mudança de público. E aí a partir do momento que a galera da UERJ trouxe uma galera da UERJ, junto com ela, e aí tipo assim, já começou os amigos da UERJ a chamar a galera dos amigos da UERJ. E aí nesse meio tempo também veio uma galera de bateria universitária querer aprender a tocar com a gente. Então veio uma galera já da UFRJ também querer aprender a tocar com a gente. Então aí já tem a galera da UERJ, da UFRJ, que vem trazendo essa galera. Então já não é mais um bloco da galera da química. Esse bagulho começou
de público a ser muito orgânico. Então isso pra gente acabou sendo uma construção, como você falou, do tempo, né? O Butano já tá na pista aí há 14 anos. Então assim, foi um negócio que ele foi se construindo ao longo do tempo, a galera foi fechando, foi chegando junto, tanto é que assim, o nome do bloco é uma puta de uma sacanagem, né? Butano na bureta. E aí, tipo assim, sempre quando tem nomes engraçados de bloco, sempre tá lá o nome do Butano na bureta. É isso, o nome tá sempre nas listas, tá ligado? Butano na bureta. Que trocadilho ali. Pra gente é banal, mas sempre quem não gosta do carnaval ouve o nome do bloco. Já gosta dessa sacanagem, né? Que a grande maioria dos blocos tem. Tanto é que, assim, foi muito assim que você falou também da questão do tamanho do bloco, né? A gente vem se propondo ao longo dos anos a ser o tamanho do bloco que a gente pode ser. Porque tem a galera que pega o carnaval também pra ser um bagulho mais comercial, pra ser mega bloco. Mas, cara, a gente faz aí o nosso carnaval da maneira que a gente pode ser. Que é o do tempo, porque a gente tem as nossas profissões também fora do carnaval e tudo mais, e a gente consegue atingir aquilo ali. Então vamos nos dedicar a fazer o melhor possível, entregar com excelência aquilo ali. Então, assim, o negócio ele começou a fluir de uma maneira muito orgânica, muito tranquila. E assim que a gente foi atraindo o público, porque justamente a forma que a construção do bloco foi se dando ao longo dos anos, chegou um momento que o bagulho virou. E quando virou, tipo assim, agora o negócio deu certo. Então eu acho que foi muito por aí, assim, entendeu? Esses perrengues de chamar público, da galera, principalmente ser um bloco de pré-carnaval, foi até um pouco legal também, porque não tinha muita competição. Mas também não foi assim, aquele trabalho de formiguinha ao longo de todos os anos. E vocês falando, né, eu vejo que é muito assim, a gente conversando das dificuldades de fazer carnaval na Grande Tijuca e pegando um tema maior até fora do eixo centro-zona sul, a gente vê que todos vocês acabam apelando para sair antes do carnaval ou no pós-carnaval, né? Mas esse carnaval, acho que teve uma coisa muito legal, que foi ver blocos de fora vindo para cá, como aconteceu com Canários, né? Acho que a Elisete estava no Canários. Como é que você viu isso lá? Eu não estava nesse desfile específico do Canários, né? Mas eu acompanho a história desde o início, eles são maravilhosos. Os ensaios também são, né? Hoje, claro, no estúdio, a gente sempre usa esses recursos, mas na Praça Paris, né? A maioria dos blocos, pelo menos uma grande parte, ensaiam na Praça Paris. E o Canários esse ano veio tocar no Maracanã, foi lindo. E eles homenageiam o Tim Maia, né? E eles tocam um repertório. O Tim Maia é muito grandioso, né? E aí eles já acrescentaram de Mello, Jorge Ben, Rita agora também com essa homenagem. Foi muito bonito e a gente fica com aquela síndrome, né? Que você quer estar com todos os seus amigos em todos os blocos, ou em todas as escolas de samba. Superpoderes, exatamente. E realmente. Mas, de fato, o Canário já tinha saído também na Afonso Pena, né? Não sei, eu acredito que seja uma tendência, né? Mas, assim, vamos aprofundar essa pergunta. Eu acho que esse movimento de vocês acaba chamando uma galera, acendendo o olho, né? Ligando ali uma galera que não é daqui para olhar, né? Vocês aqui, a gente tá... O Cordão da Tijuca teve ali o início junto uma galera do Não Monogamia, que é um bloco novo, do Me Enterra na Quarta. Talvez vocês sejam um imã também, né? Tipo, aqui, ó, a gente existe, tem coisa legal aqui, vem pra cá. Verdade. A gente tenta chamar essa atenção aí. Venham mais pra cá, vamos fazer furdúncio, balbúrdia, pacífica, entendeu? Recatada e do lar, aqui na Tijuca. A gente sabe fazer isso. Não, realmente, assim como o pessoal do Meyer, né? O pessoal do próprio Leão Etíope, e agora também estão criando um bloco lindo, que é o Cordão do Leão. E a gente tem que fortalecer esses movimentos amigos que estão fazendo as coisas por aqui. Não só os amigos, mas também tentar participar desses que já fazem antes de nós, né? Como uma forma de dar continuidade mesmo ao trabalho das pessoas. Você vê, o Butano está com 14 anos, né? O nosso bloco tem 1 ano. Pipoca, por quantos anos? 10? Então, quer dizer, realmente, né? Os olhares se atraem, mas eu não sei se eu consigo ver utilidade nisso, né? Não é uma questão de ser útil, né? É como se fosse uma ética maior do que nós, entendeu? Qualquer lugar da cidade que a gente for ocupar o espaço, fazendo um trabalho sério, né, bem executado, é claro que tem a parte da brincadeira, como a Carol até colocou, o E ou o OU, né?
É uma soma, é uma adição, né, de possibilidades. E é enorme, vasto, é praticamente infinito. E o ponto principal aí é a música, é a diversão, né? E se a gente for lembrar, agora há pouco a gente estava falando desse carnaval eixo centro-zona sul, mas num lugar que hoje eles chamam de Pequena África, que a gente colocou aqui, que é o coração da nossa cidade, né? Lá também os ranchos carnavalescos começaram. Então, assim, se tiver alguma coisa por ali, a gente vai querer colar. O Centro Onça Preta é lá, né? Então, assim, e aí esse movimento ele tem que se expandir, né? As lonas culturais. Muitas vezes os blocos que são desses eixos conseguem fazer apresentações em outras zonas, de outras zonas da cidade, o que é muito importante, né, também, como forma de expandir. E vice-versa. Assim como eles também vêm até nós, no Cordão da Bola Laranja, por exemplo, agora também me veio à mente, de Campo Grande. Então, assim, eu acho que é um fortalecimento em rede, né? E é meio natural também, mas eu acho que tem que ser um pouco também forçado. Vamos aí decolonizar, vamos descentralizar, vamos sair da bolha, porque não se resume a isso. E essa ideia da escola de ritmistas, né? Isso também é muito forte na tradição carioca, né? Do samba, né? Então, assim, isso a gente encontra por muitos lugares e esses blocos, a maioria deles da Zona Sul, muitas vezes às vezes não é banda, entendeu? É caixa de som, ou entendeu? Ou então é algo assim muito inatingível. E quando a gente, e porque também são milhares e milhares de pessoas, e quando a gente vem para esses blocos com tamanho, né, premium, que ela falou, no caso do Tia Juca que a gente está começando, realmente existe um conforto e isso vai atraindo olhares, é normal, né? Eu desfilo um outro bloco também, que é o Interna Quarta, que faz 20 anos esse ano, e ele sai em Santa Teresa. E está pequeno, né? É um bairro mais apertado. E a gente tem que ter essa dimensão também, né? Enfim, são muitas questões que a gente poderia falar. Eu acho que a Elisete tocou num ponto muito interessante, que são as escolas e tudo isso, né? E há pouco tempo atrás eu fui fazer uma oficina com o Ilê e me chamou muita atenção, porque assim, estava conversando com as pessoas que estavam fazendo a oficina, fazendo bloco, uma oficina com o Ilê no Rio, o primeiro bloco afro da Bahia, e eu comentei, porque eu estava fazendo oficina da Vila, agora fui pro Sargento, porque eu não tenho tempo. E comentando das particularidades, né, que o Sargento a gente aprende vários ritmos, e na Vila só samba, e aprende o samba ali da raiz. E a resposta que eu tive foi, não foi com ninguém de ler, pra eu deixar bem claro, foi pelo contrário, o Boa Morte é um amor de pessoa, quem der, tô doida pra ele voltar pra fazer outra oficina com ele. Mas a resposta que eu tive da pessoa que estava participando foi: mas escola de samba é outra coisa, bloco é bloco. E não, gente, assim, eu acho que os meus meses na Vila, eu sou louca para conseguir horário para voltar. Foi um aprendizado, eu tenho uma saudade enorme de estar ali, de estar naquele lugar, sabe? Que eu aprendi ali, foi surreal. E continuo aprendendo porque eu continuo frequentando a escola, não. E eu sou moradora de Vila Isabel, mas não frequentava a escola como eu... O meu amor com a escola mudou muito desde que eu comecei a frequentar. E vocês dois tocam também, não nasceram na comunidade, não são crias da escola, né? Escolas por aqui. Como é que surgiu esse amor, assim, pela escola? E eu acho que a gente sente até um pouquinho de falta dessa conversa dos blocos com as escolas, das escolas com bloco, né? Acho que é uma coisa que ainda pode aumentar bastante. Pode, mas eu vou ser polêmica. Eu acho que o bloco tem que parar e ouvir escola. Sim. É isso. Por uma questão de tradição, por uma questão de reparação histórica, porque, gente, escola de samba é a história do povo preto. Então, a minha aproximação, eu particularmente resolvi tocar em escola de samba porque eu fui musicalizada numa escola de classe média branca, depois eu fui musicalizada na percussão num bloco de classe média barra alta, amo de paixão, Sargento, mas assim, aquilo ali é uma bolha. E eu preciso sair dessa bolha. Eu preciso aprender a linguagem que está na escola de samba, porque é a linguagem que fala sobre a raiz da minha cidade e do meu país. Essa é a minha opinião pessoal. Não é desvalorizar o que os blocos fazem, mas eu acho que a gente tem que bater a cabeça para a escola de samba. E aí, uma vez você entrando na escola de samba, é realmente pedir licença para pisar naquele chão,
ouvir a linguagem que tem ali, que não é necessariamente a linguagem do método que o bloco de carnaval vai te ensinar a tocar. E não quer dizer que é melhor, não é pior, é diferente. E é um outro tipo de inteligência, tipo inteligência rítmica, de leitura, é outra linguagem. Então, assim, calça a sandália da humildade e esteja naquele espaço para aprender e ouvir. Mas acho importante também ter essa troca, porque trocas são importantes, né, de furar bolhas, mas eu particularmente acho que tem uma hierarquia assim, de escola de samba aqui não. Perdão se eu ofendi alguém. Não, mas é exatamente isso, Carol. Quando essa pessoa me falou isso, eu não conhecia a pessoa, ela chegando ali e falou isso, eu quase falei, dá a mão aqui, vem, não adianta nada você tá fazendo a oficina do Ilê, que é maravilhosa, mas vamos conhecer primeiro a história da tua cidade, da onde vem isso da tua cidade, para depois partir para a história da Bahia, que é extremamente importante, mas se você não reconhece a história da tua cidade, como é que você vai reconhecer a história de outra cidade? É isso. E só falando dessa questão da escola de samba, eu concordo super com a Carol, até porque tá aí, ó, Portela centenária, né? 100 anos já andando aí pra... 100 anos já tá aí na pista, né? Então vamos... Obviamente que tudo tem que se conversar, mas a gente tem que aprender com a história da escola de samba, de quem veio, de quem pavimentou esse caminho pra gente chegar até aqui, né? Quando a gente fala de carnaval, a gente fala principalmente justamente disso daí, né? Desses desafios que a galera envolvia na época, porque era crime, você andar com um pandeiro na mão era um crime. Então assim, ainda assim essa galera resistiu, sobreviveu e passou seus ensinamentos, a gente chegou até o momento que o carnaval começa a ter as suas ramificações da escola de samba, a galera vai pra rua também com os blocos e tudo mais, e enfim, concordo super com a Carol, foi super polêmica, mas eu concordo contigo. Estamos juntos nessa seara. Bate aqui. High five. E aí, enfim, mas sobre essa questão de como é que você tinha falado sobre essa questão da conversa, dos blocos com a escola de samba e tal. Muito se fala que acho que a cidade do Rio de Janeiro tem 500 ritmistas e todos eles se conhecem e todos eles tocam em todas as escolas de samba. E porque você vai em todas as escolas, você vê sempre as mesmas caras tocando no mesmo lugar. Sim, com alguns pontos de renovação. Mas é muito legal o trabalho que os blocos fazem também nesse sentido, de dar um suporte com a questão das suas oficinas também. A oficina de alguns blocos é a forma de alguns blocos sobreviverem. Até porque a gente, às vezes, não tem renda para poder botar o bloco na rua. Só um carro de som, às vezes, é R$4.000 para colocar. O que a gente aluga é R$4.500. Então, assim, a gente ali no bloco a gente tem a sorte, teve algumas sortes no meio do caminho, no meio dos nossos desafios de fazer o carnaval aqui na área. Mas assim, é um bagulho muito difícil, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que contar com a galera. A nossa oficina é gratuita, mas galera, quem puder contribuir, vamos chegar junto ali, fazer aquele esquema de padrinho, fazer aquele esquema ali da contribuição voluntária, até porque a gente não pode cobrar a oficina por conta dessa parceria com a escola, mas assim, galera, cada um contribui o que puder, a gente junta nosso ali, passa o pires, passa o chapéuzinho para poder contribuir com a galera. E as oficinas são muito importantes justamente na questão de formação. Porque tem algumas escolas que não conseguem ter esse trabalho de formação, ou tem algumas que fazem em horários que são inacessíveis, às vezes muitas pessoas só podem fazer no final de semana, e aí que atuam os blocos também. Muitos blocos fazem as suas oficinas no final de semana, como é o nosso caso, por exemplo, a gente faz a nossa oficina aos sábados. Então, assim, já ajuda muita gente que quer, de repente, não tocar numa escola de samba, mas quer ter aquela vivência do carnaval, quer ter aquela coisa de, caraca, eu tô tocando no carnaval, eu tô ali aprendendo a tocar um instrumento. Então, assim, o trabalho do bloco é fundamental e principalmente ter essa conversa, ter essa conexão. Então é muito importante ter esse diálogo, mas como a Carol falou, baixa a cabeça pra escola de samba, que a escola de samba chegou primeiro e tem que respeitar aquele espaço. Não, e eu acho que uma boa troca que a gente vê efetivamente acontecendo é, por exemplo, o sargento fez uma oficina recebendo os mestres de bateria da Espaço. É isso, eu acho que é essa troca prática que tem que ter. Porque, realmente, os caminhos de realização e de concretização de cada carnaval são bem diferentes. Porque os públicos também são diferentes. Existe essa segmentação, que eu não acho que seja rival, não. Mas é polêmica, porque eu acho que existe uma coisa de querer dizer o que é o carnaval de verdade. Aí começa aquela coisa da carteirinha, do carnavalesco, quem é o carnavalesco de verdade, quem é uma... Então assim, acaba caindo em outros pontos que... E só para complementar essa questão, eu acho que depende muito também de onde o ritmista quer chegar. Porque assim, tem ritmista que quer ficar só no carnaval de rua. Mas o meu exemplo, por exemplo, eu comecei a tocar na oficina do Butano.
Eu era aluno da escola, eu sempre quis tocar na escola de samba, mas eu comecei a tocar na oficina do Butano. Então eu aprendi a tocar na oficina do Butano e a partir daí eu fui pra escola de samba. E aí quando eu volto da escola de samba, estando mestre ali do Butano agora, aí a partir daí eu já trouxe toda uma vivência da escola de samba que eu aprendi no fazer da escola de samba, trazer pra galera, e olha, galera, é aqui assim e tudo mais. Porque, já em termos de pouco de técnica, o samba é o que vai te dar resistência pra tocar todos os outros ritmos. Porque você tocando ali na avenida, tipo, é 1h30, o teu braço tocando ali, 7 meses de ensaio, aquilo tudo ali, você vai adquirindo a resistência. E é a partir do samba que você começa a desenvolver a inteligência rítmica que você falou para todos os outros ritmos. Então, cara, é muito importante ter essa troca. Então, sempre que é possível, a gente tenta levar a galera na escola de samba para poder fazer essa troca e tudo mais. Gente, a gente falou muito em respeito, né? A gente tá chegando ao finalzinho, assim, mas eu queria muito fazer uma pergunta pra vocês que talvez seja tão polêmica quanto essa. Que, assim, eu acho muito legal dos 3 blocos e acompanhando de certa maneira de perto, assim, né? Eu falei, tive a experiência do Longa também, mas se vocês são 3 blocos que respeitam a comunidade, conversam com a comunidade, porque a gente tem visto muito no Carnaval do Rio de Janeiro aquele bloco que chega pra fazer turismo, pra fazer safari, né? Fora do eixo aquele eixo que a gente já falou, Centro-Zona Sul. Como é que é essa conversa durante o ano, né? Como é que vocês já falaram um pouquinho dos ensaios e tal, mas como é... Uma das experiências mais bonitas que eu tive na minha vida, assim, foram os anos, eu peguei 2 anos de ensaio do Longa lá no Raízes do Salgueiro, né? E aquela convivência, assim, de estar ali, eu já tinha subido comunidades outras vezes, né? Mas ali eu subia toda semana, eu acompanhava a vida daquelas crianças que chegavam, tia, posso tocar, tia, deixa eu tocar, tia, por favor. E as crianças humilhavam a gente ali, assim, era triste. Mas como é que acontece essa conversa no caso de vocês, assim? Eu tô com pena da Lisete, que eu tô sempre conversando com ela. Carol, a gente ainda não começou por você. Foi tua vez agora. Foi minha vez agora. Bom, o Pipoca em si, assim, a nossa experiência, a gente nunca teve nenhuma incursão, infelizmente, em alguma comunidade daqui do Rio. Mas o que a gente sempre se preocupou em fazer é que a nossa oficina contemplasse o máximo de diversidade e inclusão possível. Então, se a gente estava no Pedro II, nós tínhamos bolsa para alunos de Pedro II. A gente também propunha que alunos de idades variadas estivessem com a gente. Então, sei lá, uma mãe que tem uma criança, traz o seu filho, vai aprender, entendeu? Vai sair com a gente de alguma maneira. Mas, sim, essa é uma questão polêmica. Eu digo que eu sou contra esses safaris aí. Eu sou contra e critico mesmo porque eu acho que são pessoas que têm escolaridade suficiente para botar a mão na consciência e entender que não precisa ser desse jeito. É isso. Mas também entendo que existe gente de outros lugares da cidade mais distante que fazem parte, né, desses movimentos e querem fazer essa ponte. Só que, enfim, não vou ficar. Eu acho que principalmente, né, o Baeta estudava aqui, mas o Tia Juca e o Pipoca são de moradores do bairro, né? Eu acho que isso já mostra, assim, se não chega ali só no oi, tudo bem, fazer carnaval aqui. Ano que vem eu volto, tá? Não, vocês estão aqui o tempo inteiro. Tem a questão que a Elisete falou de estar na praça. De vez em quando o morador não gosta tanto que a gente está num lugar meio conservador, né? Mas de saber as dores e as belezas de estar no bairro, né? Eu vou acrescentar um negócio. A gente, inclusive, tipo, pelo menos na nossa experiência, no dia do desfile, a gente começa muito cedo, montar tudo de madrugada, né? Então, desde de manhã, desde o primeiro senhorzinho que vai passear com o cachorro, já tem gente perguntando: o que vocês vão fazer? E a gente se fala: não, mas o som vai ficar até altas horas? Não, o som vai ficar até tal hora, às 8 horas vai acabar. E assim, a gente realmente respeitava isso. Então, de alguma maneira a gente ficava, sabe, lidando com as pessoas enquanto a gente estava montando o desfile. Não, você está falando dessa questão de safari também. Eu sou totalmente contra. O Butano também nunca fez nenhuma incursão em nenhuma comunidade, mas a gente acaba atuando numa comunidade também que é escolar, né? Então, assim, a gente roda todos os campos do IFRJ para todos os eventos
que as escolas fazem, nós somos convidados, e aí tem muito essa questão também de levar o carnaval para outros campos também. A gente já foi para Nilópolis, a gente já foi para Niterói, a gente vai para Caxias, então assim, toda aquela galera que às vezes não tem nenhum contato com algum bloco de carnaval, acaba tendo esse contato através do Butano dentro da escola. Você estava falando também da questão da comunidade aqui do entorno, que é um pouco conservadora. Realmente, ali a gente tem ali a questão da escola, mas a gente também foi fundado dentro de um bar. A parceria com o IFRJ ela é muito íntima ali, mas a gente separa o que é Butano e o que é o IFRJ. O Butano sempre está presente ali também na Rua Senador Furtado, a gente sempre faz uma roda de samba ali também no Bar do Juarez, que foi onde o bar foi criado, e a gente sofre muito com esse problema também, né? E aí a gente tenta fazer o máximo possível para minimizar o impacto da nossa passagem por ali. Tanto que, por exemplo, uma parada que eu sempre me lembrava, que, por exemplo, ali na avenida, que agora é a Rei Pelé, tem a passarela do metrô, que eles colocavam umas faixas, né, avisando fechamento da rua, tal dia, porque vai passar tal bloco. Isso, por exemplo, acabou, a gente não vê mais isso. Então, de repente, é uma sugestão do poder público para voltar, porque a galera que está passando ali todo dia já sabe que tal dia vai ter tal Butano na Bureta. Mas o que a gente particularmente faz também? A gente, por conta própria, a gente elabora um documentozinho, faz uma cartinha pro morador, coloca na caixa do correio de todo mundo. Olha só, galera, estamos aqui mais um ano. E chamando essa galera para participar do bloco também. A gente chama a galera para estar junto com a gente. Se vocês já puderem não deixar o carro na rua, é legal, porque infelizmente a gente não pode controlar o nosso público. A gente pode avisar você, olha só, nosso bloco vai passar aqui. Se você puder não deixar o seu carro na rua, vai facilitar a gente, obviamente. Porque seu carro vai fazer o bloco andar não estando ali, vai fazer o bloco andar de maneira mais fluida, mas também não vai correr o risco da galera também quebrar o seu carro. A gente não vai ter como correr atrás do prejuízo, a gente não vai ter como pagar o prejuízo, mas assim, fecha com a gente sempre tem uma cartinha, vem pra cá, vem brincar o carnaval com a gente. E assim, e isso é muito legal, porque sempre tem o chato, né, que dá a carteirada, né? Aí teve um cara que mandou no nosso direct esse ano que ele falou: vocês nunca mais vão desfilar aqui nessa rua, porque eu vou dar parte de vocês. Mas se você olha pra janela, cara, tem senhorinhas na janela, dando tchau pra gente. Cara, isso então, tem uma senhorinha na janela, não é essa da bandeira do Brasil, é outra. A senhorinha da bandeira do Brasil é outra parada, porque não falha, né? Os signos, eles estão ali pra mostrar quem é quem, né? Tinha uma bandeira do Brasil na janela, já sabe o que é, né? Enfim. Mas assim, tem senhorinhas na janela, ali perto, uma parada que acabou com a gente uma vez, foi que tem a casa Ronald McDonald, né? Mano, teve um ano que a galera da casa Ronald McDonald saiu pro meio da rua, foi pro desfile, meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu. Mano, metade da bateria parou de tocar porque a galera tava chorando, pô. Então assim, tem esse contato com a galera, a gente tenta trazer todo mundo pra desfilar junto com a gente. E são algumas formas de, pelo menos, obviamente que a gente não vai zerar um impacto, mas tentar minimizar, trazer a comunidade pra gente. E aí esses são os desafios também, pra tentar convencer até aquele chato que não gosta de carnaval, pra falar, chega aqui, antes do seu preconceito, vem ver o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma arte aqui, tá tocando uma música legal, a gente tenta tocar um repertório também. Obviamente a gente coloca a nossa música de sacanagem também, que a gente gosta da zoeira, a gente gosta daquele negocinho. A gente bota Sandy Júnior, a gente tocou Sandy Júnior. Em 2020 a gente falou dos anos 90 e tocou Olha o que o Amor Me Faz. Inclusive eu acho que o Pipoca deve voltar só pra tocar Power Rangers. A Carol está sofrendo um bombardeio público aqui pra poder voltar com o Pipoca. Boa sorte. Mas assim, a gente tenta fazer de tudo pra trazer a galera pra perto da gente, pra minimizar esse impacto. E aí também justamente fazer aquela nossa divulgação, trazer a galera pra junto da gente, pra justamente ocupar aquele espaço. Vamos falar, olha só galera, a gente não tá aqui só pra fazer bagunça. A gente tá aqui fazendo nosso carnaval, vem conhecer o bloco, segue a gente na rede social, que ali você vai ver o que a gente faz. A gente tem uma oficina durante o período do ano. A gente tá ensinando gente a tocar. Ali é o momento maior daquela galera. A galera tá se formando da nossa oficina. Então, assim, uma parte do público que você falou também vem, né? É mãe, porra, cheio de orgulho porque o filho vai tocar na bateria do carnaval. Vai lá tirar foto, meu filho, tá tocando ali. Minha mãe, esse ano, primeira vez, já sou mestre há 5 anos, toco no Butano há quase 12. E ela foi a primeira vez, meu filho, tá ali, é meu filho, é mestre. Assim, ficou toda boba. Então, assim, é essa parada que é legal, desse impacto que a gente quer ter na comunidade. Lisete, eu sei que vocês estão muito ali no iniciozinho, mas uma coisa que eu acho muito legal de vocês é vocês pegarem muito por essa questão de ensaiar aqui, né? Eu lembro, um pouquinho antes do primeiro desfile, que o Marcelo me procurou, perguntando se eu tinha indicação de lugar pra ensaiar e tal. Eu indiquei lugares fora daqui e ele bateu muito o pé, tipo, não, a gente quer ensaiar na Tijuca, a gente é um bloco da Tijuca e quer ensaiar aqui. E eu acho que isso é muito forte também, né? O nome de vocês já leva, né? Mas nisso tudo. Verdade.
Gente, tô adorando o nosso bate-papo. Verdade. A gente tem esses projetos. Aliás, um projeto muito forte que é exatamente ampliar essa comunicação com as escolas, inclusive no nosso território, né? Então, assim, desde a Império, desde a Unidos, do Salgueiro, a ideia é exatamente conseguir dialogar e fazer com que não só esses ritmistas, claro, né, se quiserem fazer uma coisa diferente, se juntarem, como a nossa caminhada é essa de tentar dialogar mesmo. Inclusive, a gente está vendo, de repente, a gente nessa saga, né, de procurar lugares, talvez a gente vá ao Salgueiro conseguir ensaiar. A gente estava vendo com a Império, o pessoal do Morro da Formiga também maravilhoso, a galera da Folia de Reis também. A gente está procurando exatamente esse diálogo. Porque, como vocês mesmos colocaram, né, a história está aí. E é aí que a gente precisa também beber na fonte. É um aprendizado pra gente. Pra eles não é um aprendizado, é só diálogo. Pra gente é que é, né? E a gente procura tá sempre na região, de fato. A gente tem uma amiga, porque tem uma zoeira dentro do bloco que é o CPF, né? Qual é o teu CPF? Se você tem um CPF de toda essa região, né? CEP, né? CPF, gente, é CEP. Se você tem um CEP, a zoeira é essa. Se você tem um CEP da região, beleza, né? E essa amiga, ela tem familiares na região, o avô era da Tijuca, o pai nasceu aqui, não sei o que, só que ela não mora. E aí ela mora na Zona Sul, falou, gente, vamos ensaiar com o cordão da Tijuca lá na Zona Sul. Só que é exatamente a zoeira, né? É o caminho contrário. E realmente, a gente já tentou vários lugares, a Carol também estava falando. E sempre numa comunicação muito cordial, né? Centro de Referência da Música Carioca, Sesc, Zimbinski, clubes, né? O Renascença, o Tijuca. A gente vai tentando criar essas comunicações, né? E sim, vamos continuar ensaiando aqui e colocando as coisas para serem ditas por aqui, porque é daqui que a gente vai agregar as pessoas, né? Certas que a gente quer, que é a galera, bicho, que trabalha com isso o ano inteiro, entendeu? Que realmente sustenta a sua família com isso ao longo do ano, entendeu? Porque nós, e muitos de nós, né, não somos de escola de samba, mas assim, o bloco de carnaval, né, como o Baeta estava falando, que exerce uma oficina e tudo mais, ele funciona ao longo do ano. A gente ensina pessoas há mais de 7 meses de ensaio, né, às vezes o ano inteiro, para você poder culminar numa formatura. E assim, esse lado escolar, ele é um ponto, né, mas o principal, e a gente vai bater de novo nessa tecla, é disseminar a cultura, e é da nossa região. A gente faz questão, né? Porque, como você pode ver, você pega alunos que estão tocando ali uma marchinha, eles não têm ideia de quem é o compositor, não sabem quem foi Chiquinha, ou tocam um Dorival Caymmi, quem vai ser Dorival? Não estou dizendo do cordão, né? Mas assim, em outros exemplos que a gente vê, tá tocando Noel, mas de quem é essa música? Você tem que dizer, é do Noel Rosa, né? Então, assim, o foco é esse, é expandir a nossa tradição. E o lance do samba enredo, isso é namoro, né? A gente toca, inclusive, um Salgueiro, a gente tem que abrir essa comunicação sempre. Eu acho que o objetivo principal, logo no início, é fincar o teu espaço ali no território, é dialogar, é conversar com a galera. A gente tem ali o bar, né? Fincou o nosso território ali no bar, a gente toca até em outros lugares também ali, tenta fazer uma roda de samba em outros lugares, mas não adianta, a nossa raiz é ali o Bar do Juarez, esquina da Rua Pará com a Rua Senador Furtado, então a gente fincou a nossa bandeira ali. E aí, a partir daí, cara, o negócio ele vai começar a se desenrolar. A gente começar, né, conversar com os moradores, conversar com o espaço no geral. E aí, a partir daí, o negócio acho que vai se desenvolver. Acho que esse é o principal desafio pro começo, né, pra quem tá começando. Bom, gente, eu sei que no podcast sempre quem encerra é a Gabi. Eu sou péssima pra encerrar, porque eu sou pessoa de falar, mas 10 horas, né, gente? A gente não quer arrumar problema com os vizinhos. A gente quer voltar a fazer mais podcast no bar, entendeu? Então, primeiro, eu queria agradecer muito ao Flávio, a galera do coletivo, entendeu? Por estar recebendo a gente. Só o primeiro de muitos.
deixar esse espaço pra vocês darem um recado final de vocês. Eu não tenho a Gabi aqui, eu não vou sofrer o bullying hoje do Beijo Sandy Júnior. Vocês podem mandar beijo pra que vocês quiserem. Até pra Xuxa. E aí, quem vai começar? Eu? Tá bom, não comecei nenhuma, então começa comigo então. Bom, gente, queria primeiro agradecer mais uma vez o convite. Acho que é a segunda parceria que a gente já tá fazendo, né? Primeiro elas me chamaram para fazer um podcast falando um pouquinho da minha história, agora falar um pouquinho do Butano também, conversar um pouquinho com essas mulheres incríveis que fazem carnaval. Você vai voltar a fazer carnaval na Tijuca, tá? Porque por incrível que pareça, eu não fui a um desfile do Pipoca Guaraná, tá? Então você tem que voltar para poder ver. Mas eu acho que porque o Pipoca desfilava no dia do Butano, se eu não me engano. O último, não. O Pipoca desfilava no dia do Butano. Essa que era a parada. Era no dia seguinte, né? Eu já tava tipo assim... Não, tava completamente... E sabe qual é a parada? Porque eu nem bebo, cara. Você acredita? Essa que é a parada. Então eu tava estragado, era de cansaço mesmo. Porque, como vocês falaram, né? Eu chego 8 horas da manhã aqui e saio daqui 3 horas da manhã. O desfile acaba 7 horas da noite. Como é que eu saio 3 horas da manhã daqui? Não sei. Mas enfim, queria agradecer mais uma vez pelo espaço. Mulheres incríveis fazendo carnaval. A gente quer mais todo mundo fazendo carnaval na rua mesmo. Infelizmente a gente tem os problemas da Tijuca ser um grande bairro residencial, né? Mas a gente tenta sempre aí desviar um pouquinho desses problemas pra gente levar nossa arte, levar nossa cultura aí pras ruas e ocupar espaço. Bom, como pra vocês acharem o Butano na Bureta, né? Todas as redes sociais, Facebook, X, que não é mais Twitter. X com esse graça esse Elon Musk, cara, que é inacreditável, tem que acabar o Elon Musk. Facebook, X, tem Instagram. É o Twitter. O Twitter agora mudou, não é mais Twitter, é X. Virou X. Inacreditável, né? Então, estamos em todas as redes, YouTube também, a gente sempre coloca nossos vídeos lá de desfile, @Butano na Bureta em todas as redes sociais, vocês vão encontrar a gente lá. Importante, a nossa oficina está aberta, abrimos hoje, no momento dessa gravação aqui. Abrimos no momento dessa gravação aqui, a nossa oficina está aberta, vagas limitadíssimas, tá? Vagas limitadíssimas, então quem quiser chegar junto lá na nossa oficina, a gente deseja sorte pra galera, pra tentar colocar lá, a gente tocar lá com a gente, todo mundo vai ser muito bem-vindo, então @Butano na Bureta pra achar a gente nas redes sociais, e muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Meninas, um beijo, viu? Prazer estar com vocês aqui. Então, meninas, eu quero agradecer muito pelo convite. Admito que eu fiquei meio assim, tipo, mas o bloco acabou, o que eu vou falar? Mas foi muito bom. Agradeço, já também é a segunda vez que eu participo, também já contei minha história. Podem me chamar sempre, eu gosto muito de falar. É isso. E problematizar. A gente vai te hablar. Hablar. Eu e Vitor é rinha de quem fala mais. É isso. Pois é. E agradecer, porque assim, eu quero continuar fazendo carnaval, talvez de uma forma um pouco mais sustentável para minha saúde. É isso. Importante. Afinal de contas, 30 mais. Gente, segue o Pipoca, porque é isso, a gente não vai apagar a gente do bloco, vai estar lá, entendeu? É a história. É o doc que as meninas fizeram, que tá incrível, o doc sobre o nosso último desfile, tá no YouTube do Batuques, né? É isso, muito obrigada. Vida longa carnaval. Acho que é. Lisete, seu momento, se jogue. Gente, muito obrigada, adorei estar aqui na companhia de todos. Agradeço mais uma vez o convite, em nome de todo mundo do Cordão da Tijuca. A gente ainda está aqui se situando com todo o amor do mundo, pedindo a nossa licença, mas vindo com vontade e com desejo de realizar coisas grandes pelo nosso bairro, pelas redondezas e por todos, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso povo. E daí a gente pode, né, subir a ladeira, não é descer não, é subir, entendeu? E fazer o cortejo. Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez, aos nossos amigos do Cordão também que estão aqui, a todo mundo que fez nosso carnaval acontecer, que tá junto conosco nos ensaios, a Gabi e a Nath, por toda a experiência desse bate-papo maravilhoso, inaugurando essa nova fase do Batuques e Confetes, entendeu? Porque é assim que é bom, a gente se vê pessoalmente, poder abraçar, conversar, tomar uma cervejinha, uma água tônica, uma água com gás, tomar alguma coisa, ser feliz. Eu queria deixar aqui as redes sociais do bloco para que todos pudessem seguir também. @Cordão da Tijuca. A gente está no Facebook, está no Instagram. Lá a gente posta tudo que a gente vai fazer e tudo que a gente espera que a galera some conosco para fazer junto
Muito obrigada! E é isso, galera. Eu sou péssima pra encerrar, vocês já perceberam, mas em breve estaremos aqui de novo no coletivo pra mais um. Aí vocês podem vir aqui pra assistir ao vivo essa loucura, que é essa nave louca com licença Flap, que é de um tijucano também, Pedro Luiz, entendeu? E venham pro coletivo pra bater esse papo com a gente, e venham quando a gente não estiver aqui também pra tomar uma cerveja com o Flávio. Aí, a voz do povo, ó. Não vou falar nada.